Saudações de paz, povo de Deus, você que vai estar nos assistindo, nos acompanhando, que a paz seja com todos, que Deus possa falar ao teu coração através dessa mensagem e que o Espírito Santo possa te trazer a convenção em Cristo Jesus, o Senhor. Nossa palavra de hoje está registrada em Atos, capítulo 2, verso 38, que está escrito assim na palavra do Senhor. Uma palavra que Pedro vai trazer na ocasião, a primeira mensagem depois da descida do Espírito Santo, depois do mover de Deus na vida daqueles apóstolos, a descida de Pentecoste, como é conhecida. Pedro vai assumir, vai tomar a posição de pregador, e a mensagem que ele vai trazer naquela ocasião é de arrependimento. E ele vai dizer no versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro foi um discípulo que se tornou apóstolo. Foi aprendiz, foi aluno, foi seguidor de Jesus, e agora foi incumbido a ele esta missão de levar as palavras de arrependimento, as boas novas de salvação, anunciar a chegada do reino de Deus. E na ocasião da festa de Pentecoste, o Espírito Santo encheu toda a casa, e todos que ali estavam há 10 dias orando, buscando a promessa, Jesus cumpriu a promessa. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles são tomados de um poder tão sobrenatural que todos que ali estavam tinham ele como embriagados. E ele vai dizer que não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo naquela ocasião era a promessa de Joel capítulo 2. Que Deus havia feito esta promessa por meio do profeta Joel, e que lá em Atos capítulo 2 se cumpriu esta promessa. Agora todo o povo da terra estava atônitos, porque eles estavam pregando na sua língua de origem. Pedro estava pregando o reino de Deus, e todos que estavam ali, pessoas de todas as nações, de todas as localidades, estavam, por ocasião da festa, eles estavam ali. E por causa da ocasião da festa, as pessoas foram atraídas por tamanho do espanto que havia naquele lugar. Então, meus queridos, Pedro, quando assume e chama a atenção de todo o povo, ele cumprimenta e sauda todo o povo, e vai dizer que eles não estão embriagados, não de vinho, mas do poder do Espírito Santo de Deus. E a mensagem que ele vai trazer para aquele povo naquela ocasião é de arrependimento, querido, porque foi a mesma mensagem que ele ouviu de Jesus, capítulo 4, verso 17, quando Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem que hoje nós pregamos é a mesma. Não precisamos alterá-la, não precisamos mudá-la, nem modificá-la. A palavra, ela é só. E ela por si se explica, querido, pois a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e inconfundível. Então, a mensagem de Pedro, se fosse tematizá-la, seria: em Cristo o pecado está perdoado.
É o que ele estava dizendo para todo aquele povo, que o pecado nos faz culpado. E ele não está falando de um sentimento do pecado, ele está falando do pecado, que nos faz culpado, e que o pecado é transgressão, é transgredir contra Deus. O pecado nos afasta de Deus, o perdão nos aproxima de Deus. E o povo precisava ouvir isso, precisava entender que eles estavam afastados de Deus, pois a palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, meus queridos amados, eu venho através desse vídeo que você possa conscientizar-se de que todo homem que não se arrepender, todo homem que morrer numa vida de pecados não confessados, ele vai ficar separado de Deus eternamente. Nós ainda temos uma chance, nós ainda temos uma esperança enquanto vida, que podemos nos arrepender, nos converter e aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso mostra que a culpa, ela é real e não um sentimento de culpa. O pecado tem o poder de manter o homem cativo, e o pecado escraviza o homem. O pecado cega o homem. O pecado invalida o homem. O pecado distancia o homem do seu Criador. O pecado deixa o homem incrédulo. O pecado deixa o homem em maldição, querido. E não tomamos conta de tudo isso, de que há uma porta, há um caminho e há um Salvador. Jesus, ele é o caminho, Jesus é a porta e Jesus é o Salvador. Até então todos viviam numa vida de pecados não perdoados. Mas veio Jesus, o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí a esperança, eis aí a salvação do pecador e para o pecador. A nossa salvação, meus queridos amados ouvintes, é Jesus. A nossa esperança de vida eterna é Jesus. A nossa libertação debaixo do jugo do pecado é Jesus. Ele é a luz para quem anda em trevas. Ele é a cura para quem está doente. Ele é a salvação para quem está oprimido e escravizado. Então, não vamos subestimar o pecado ou o domínio do pecado, pois ele é poderoso, querido. Poderoso para manipular, para escravizar, para matar e arrastar o homem para o inferno. O objetivo do pecado é fazer com que você não creia, nem acredite e nem aceite o sacrifício da cruz. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o que perdoa os nossos pecados. Então, primeiro ponto, o perdão de Cristo é cura para a nossa culpa, para o nosso pecado. E isso ele trouxe consigo e levou à cruz. O que foi que Jesus levou à cruz? Os meus e os teus pecados. Ele levou sobre si. E ele foi levado ao madeiro como uma ovelha muda, não abriu a boca. Foi o sacrifício perfeito pelo pecador. Que não havia nenhum homem na terra capaz de amar o pecador e dar a sua vida
pelo pecador. Tinha que ser alguém de outro mundo. Tinha que ser alguém que nunca nasceu de pecado ou do pecado. Tinha que ser alguém que nunca pecou. Tinha que ser alguém que nunca mentiu. Tinha que ser alguém que nunca fez nem praticou injustiça. Tinha que ser alguém que nunca se corrompeu. Tinha que ser alguém que o diabo nunca usou. Tinha que ser alguém que nunca foi dominado pelo pecado, nem pela vontade da carne e nem usado pelo diabo. E essa pessoa é Cristo, o Senhor. Ele nunca foi usado, ele mesmo disse: vem aquele que se aproxima e que nada tem em mim. Jesus disse isso no Monte do Getsemane. Querido, por mais que buscamos a santificação, vai haver um momento que Satanás vai usar a boca, vai distanciar os nossos olhos, vai desviar o nosso coração. Mas se nós buscarmos verdadeiramente o perdão de Deus, Ele vai nos dar o dom do Espírito Santo de Deus. E assim, meus amados, nós receberemos a graça, a felicidade, a paz que reina no coração do pecador. E isso só quem pode dar é Jesus. Então, em Cristo Jesus, o pecado está perdoado. Só falta você crer, meu querido. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. Jesus já fez o sacrifício. Agora cabe a nós ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus morre para nos consertar, para nos consolar, para nos trazer a presença de Deus, para nos tirar a culpa, para nos libertar debaixo dessa maldição. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é a prova infalível de que todo aquele que nele crer não perecerá, mas será ressuscitado naquele grande dia. Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. Uma vez ele foi crucificado, morreu e nunca mais morrerá. Seu sacrifício foi único. Então, meu amado ouvinte, meu amigo, você é admirador do Evangelho do Rei Jesus, se apodera nesse dia. Não sei se você está ouvindo esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite, mas faça a sua confissão. Faça uma confissão de fé. Procure uma igreja evangélica. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Dirija-se a ela. Procure o pastor da igreja e faça a sua confissão. Diga que você reconhece que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Libertador e que você está arrependido dos pecados cometidos. E você receberá o dom do Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Que a paz seja contigo, um abraço e que você seja abençoado e agraciado com esta dádiva chamada salvação. Não esqueça, em Cristo o pecado está perdoado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.